parte 2, sobre o tema A Geomatrix de Deus. A série a qual vai esse vídeo é a série A Geometria na Bíblia. Esse vídeo é continuação do vídeo Introdução à Geomatrix de Deus. E nele vai estar sendo falado, então, as continuidades do tema a qual foi iniciado. Agora vai ser falado sobre a Geomatrix de Deus, no passado, no presente e no futuro, no início, no meio e no fim, e como as alegorias, as sombras, a geometria, os números, as formas a qual Deus deu a se mostrar para o homem, foi se revelando ao decorrer dos tempos. E o objetivo, então, é mostrar as etapas a qual foi nos anunciada desde tempos primórdios, antigos, a qual Deus se mostrou e se revelou ao homem. No vídeo de introdução foi mostrado então a diferença entre a adoração verdadeira, que é em espírito, e a adoração errada, que é pautada no materialismo, e de como o povo da velha aliança ficou estritamente conectado ao materialismo e adoração, dando então o valor excessivo ao objeto, à matéria, ao ponto de fazer deles os seus amuletos sagrados de forma compacta ou em tamanho grande e basear sua fé nisso. Mas, vindo a nova aliança por meio de Jesus Cristo, nos mostrou algo que muitos não tinham visto, que na verdade não são os objetos que são sagrados, mas sim o homem e a mulher, é aonde Deus habita, porque são a sua imagem e semelhança. Então, as formas geométricas, os números e todas as alegorias é que, na verdade, servem o homem e a mulher. E dito assim, então, vamos começar aqui a falar sobre a Geomatrix de Deus no passado, o início, a religião. Então, como nós sabemos, no passado, a religião, ela manifestou, de certa forma, em suas incompreensões, as formas alegóricas. Ao invés de compreender a realidade, ela manifestou de forma incompreensível as realidades verdadeiras. Então ela ficou muito sujeita e subjugada ao materialismo das formas numéricas e geométricas. A velha aliança ficou muito baseada no materialismo físico dos objetos. As alegorias geométricas, muitas das vezes, eram manifestas como alguma espécie de amuletos a qual eles destinavam a sua fé. O objeto sagrado era o templo, as coisas físicas a qual foi sendo inserida no meio do povo. Isso tornou um caráter de amuleto para eles como algo sagrado. Ao invés do ser humano ser sagrado, as coisas construídas pelos construtores passaram a ser objeto sagrado. A interpretação estava errada das alegorias, dando mais glória ao objeto físico como uma espécie de amuleto. O exemplo disso está escrito em Êxodos 37 até o capítulo 40, que Deus, na verdade, mostra as alegorias, as geometrias, os números para Moisés, mas eles, interpretando de forma material, física, construíram para si um tabernáculo físico e ali com as suas respectivas geometrias, a qual os objetos fariam parte, ao ponto de criarem objetos literalmente físicos. Mas Deus falava de coisas muito maiores. O amuletismo geométrico foi aonde eles basearam sua fé. A fé precisava de ver ou de tocar a figura geométrica em suas mãos ou até mesmo ver com as suas visões. O entendimento estava errado da aplicação das formas geométricas e alegóricas a qual o Senhor tinha revelado, pois o objeto em si não tem poder algum, mas o próprio ser humano é que tem o Espírito de Deus em si, como mostrado em Gênesis capítulo 1, e a imagem de Deus os criou, macho e fêmea, ou seja, Deus habitou no homem e na mulher, a qual havia criado. E os exemplos vai estar sendo mostrado para vocês agora, através das referências bíblicas, a qual estarei trazendo para vocês o equívoco de muitos. E porque a Bíblia nos mostra, então, e nos deixa para que possamos ler em questão.
Observe em 1 Crônicas, capítulo 17, do versículo 6, diz o seguinte: Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Então Natã disse a Davi: Faz tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e diz a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Tu não edificarás casa para a minha habitação, porque em casa nenhuma habitei desde o dia que fiz subir a Israel até o dia de hoje. Mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, em todo lugar em que andei com todo Israel. Falei acaso alguma palavra com algum dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Continuando mais aqui, em 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 11 e 14. Há de ser que quando teus dias se cumprirem, e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará a casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não a apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti, mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Em Neemias capítulo 10, versículo 39, diz o seguinte: Porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi, devem trazer ofertas do cereal, do vinho e do azeite, porquanto se achava ali os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministravam, e os porteiros e os cantores. E assim não desampararíamos a casa do nosso Deus naqueles dias. Se leu para o povo no livro de Moisés, achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinha saído ao encontro dos filhos de Israel com água e pão. Antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar, mas o nosso Deus converteu a maldição em benção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo o elemento misto. Então observem que até aqui o pensamento está muito material. Davi interpretando as profecias alegóricas do profeta Natã por meio da sua descendência sanguínea terrena, achando que seria o seu filho. Neemias apartando um povo que poderia às vezes coabitar com eles, desde que seguisse a mesma lei, não entendendo essa questão também da misericórdia e da graça de Deus. Continuando em Neemias 10, capítulo 10, versículo 31 e 34, diz o seguinte: De que trazendo povos da terra, no dia de sábado, qualquer mercadoria e qualquer cereal para vender, e nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado, e de que no ano sétimo abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Também nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano uma terça parte de um ciclo para um serviço da casa do nosso Deus, e para os pães da preposição, e para a continuação e oferta contínua de manjares, e para o contínuo holocausto dos sábados e das festas da lua nova, e para as festas fixas, e para as coisas sagradas, e para as ofertas pelo pecado, e para fazer expiação por Israel, e para toda a obra da casa do nosso Deus. Nós, os sacerdotes levitas, e o povo deitamos sorte acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as nossas famílias e tempos determinados de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei. Observe que aqui continuamente o sacerdote, as pessoas ainda estavam, de certa forma, ainda pensando que Deus habitava em coisas terrenas, como foi lido aqui para vocês. E continuando ainda em Esdras, capítulo 3, versículo 10 ao 13, diz o seguinte: Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel, cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa.
Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e cabeças de família já idosos que viram a primeira casa choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces dessa casa. Muito, no entanto, levaram as suas vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podia discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Observa então que ainda aqui as pessoas achavam que esta casa a qual Deus estava construindo estava pautado ali pelo materialismo do templo ou dos objetos a qual eles poderiam estar apegados, com seus tefilins ou com as suas formas ali do cubo em pedra, a qual foram mostradas para eles. Mas eles estavam, de certa forma, ainda equivocados, interpretando de forma material coisas que falavam de algo espiritual. Em Esdras capítulo 6, versículos 7 e 12, diz o seguinte: Não interrompais a obra desta casa de Deus, para que o seu governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer a esses anciãos dos judeus, para que reedifique esta casa de Deus, a saber, da tesouraria real, isto é, dos tributos da além do rio, se pague pontualmente as despesas destes homens, para que não se interrompa a obra. Também se lhe dê dias após dias sem falta aquilo que houvesse de mister, novilhos, carneiros e cordeiros para o holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém, para que ofereçam sacrifício de aroma agradável ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que alterar este decreto, uma viga se arrancará de sua casa, e que seja ele levantado e pendurado nela, e que da sua casa se faça um montouro. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderam as mãos para alterar o decreto para destruir esta casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu, Dário, baixei o decreto, que se execute com toda pontualidade. Observe então que o rei e os povos daquele tempo, mesmo ainda não compreendendo de que Deus falava, interpretavam de coisas materiais, ao ponto então de ainda pensarem que o templo era a casa de Deus, mas Deus estava falando de coisas espirituais, coisas superiores. E eles ainda não compreenderam. Em Esdras capítulo 6, versículos 17 e 22 diz o seguinte: Para a dedicação desta casa de Deus, ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos para a oferta pelo pecado de todo Israel. Segundo o número das tribos de Israel, estabeleceram os sacerdotes nos seus turnos e os levitas nas suas divisões para o serviço de Deus em Jerusalém. Segundo está escrito no livro de Moisés, os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e os levitas que tinham purificado, como se fosse um só homem, todos estavam limpos, mataram um cordeiro na Páscoa para que todos os que vieram do cativeiro, para os sacerdotes e seus irmãos e para si mesmo, assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do exílio, e todos que se tinham unido-se a eles se haviam separado da imundícia dos gentios da terra para buscarem ao Senhor, Deus de Israel. Celebraram as festas dos pães ázimos por 7 dias com regozijo, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos nas obras da casa de Deus, o Deus de Israel. Observa aqui que até ainda eles tinham mantido o seu pensamento em coisas terrenas. Deus falava de coisas espirituais, mas eles projetaram as geometrias em coisas materiais. Mas as realidades das coisas, Deus começou a mostrar através de Jesus Cristo. E então, a verdadeira interpretação das alegorias e geometrias está no Filho, Jesus Cristo, a qual expressa a imagem de Deus. Que ao invés de dizer que as formas geométricas são sagradas, Jesus nos diz que é o homem e a mulher que são as formas vivas, aonde Deus habita. Ou seja, as formas geométricas, as alegorias e muitas outras coisas apontam para Jesus Cristo, a sua igreja. Então, na verdade, são ela é que nos serve e não nós que a servimos. O santo, o tabernáculo sagrado, somos nós, a qual Deus habita,
a qual nos glorificará, e não as coisas terrenas. Mas a interpretação litúrgica baseada na velha aliança não tinha poder nenhum para salvar, por isso estava pegada às coisas materiais. Mas todas aquelas alegorias apontavam para Jesus Cristo. O exemplo disso está em Hebreus, capítulo 3, versículo 6, 19, que diz: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança, assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvides a sua voz, não endurecereis o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: sempre erram no coração. Eles também não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso, ou seja, o sábado. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos tornado participantes de Cristo. Se de fato guardamos a fé firme até o fim, a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz: hoje, se ouvides a sua voz, não endereçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se relembram? Ou se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos o Senhor Deus? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, ou seja, no seu sábado? Senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Ou seja, transformando as alegorias de Deus em formas materiais, entenderam de coisas terrenas e físicas, mas Deus falava do Filho, a qual, ao ressuscitar, trouxe o seu descanso. Em Hebreus capítulo 8, versículo 1 ao 13 diz: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se sentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu. Não o homem, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tantos dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele tivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes e alegóricas. Assim como foi Moisés, divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele: vem que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Ou seja, era para ser feito de forma alegórica, mas ele entendeu de forma material. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também o mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí, vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pelas mãos, para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Ou seja, entenderam de coisas materiais e manifestaram coisas materiais. Continuando, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as escrevereis. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Ou seja, o conhecimento de Deus é para todos e não para poucos, como era na velha aliança.
Pois, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira, ou seja, a primeira fica obsoleta, impotente, sem condições nenhuma para nos dar redenção e glorificação. Continuando, ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Em Hebreus capítulo 9, versículo 1, 28, diz o seguinte: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa, e a exposição dos pães, se chama o lugar santo. Por trás do segundo véu se encontrava um tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório destas coisas. Todavia não falaremos agora, ora, depois de tudo isso, assim, preparado continuamente, entraram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados, mas no segundo o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou. Enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido, é isto uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora esses no tocante à consciência sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas de diversas alusões impostas ao tempo oportuno de reforma. Ou seja, são coisas materiais, físicas, a qual eles manifestaram por compreender coisas espirituais, transformando a geometria de Deus em coisas materiais. Mas a geometria é apenas para testemunhar de algo superior. Continuando, quando, porém, vem o Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, que quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e cinzas de uma novilha, aspergidos sobre as contaminados, os santificaram, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Jesus Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador de uma nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, receba a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Ou seja, eu não preciso de mostrar aí as formas geométricas físicas expostas na mão, na testa, ou em forma de templos de pedra, ou de ordenanças, a qual já se encontram obsoletas para salvar. Continuando, porque de onde há o testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso dos mortos, visto de que maneira nenhuma força tem a lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água e lã, tinta de escarlate, esopo e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue de aliança, ao qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo de todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purifica com sangue, sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios. Mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figuras do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes como sumo sacerdote,
a cada ano que entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Ou seja, o cordeiro de 7 olhos e 7 pontas, que era uma forma alegórica, veio como homem e morreu na cruz. Continuando, agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado, e assim, como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muito, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Então era isso que o profeta Ageu e o profeta Zacarias queriam dizer, quando chamou aqueles ministros ali de Jerusalém, Esdras, Neemias, Josué. Eles falavam de coisas proféticas, alegóricas e futuras, mas eles compreenderam de forma terrena. E o exemplo disso é que os profetas Ageus profetizavam de coisas futuras, e Zacarias também. Mas Zorobabel, Esdras, Neemias e Josué interpretavam de forma materiais, como geométricos que tivessem de ser manifestos fisicamente. Por isso Jesus Cristo repreendeu o principado sacerdotal judaico do tempo a qual estavam ali. E Jesus Cristo, instruindo os seus discípulos, disse a seguinte frase, em Marcos capítulo 3, versículo 1, 2. Ao sair Jesus do templo, disse-lhes um de seus discípulos, Mestre, que pedras, que construções? Mas Jesus lhes disse, vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Em Lucas capítulo 18, é dito o seguinte, ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo, bem, eu que não temo a Deus, nem respeito a homem algum, por que não pusesse o meu dinheiro no banco, e então na minha vinda eu receberia com juros? Ou seja, aqui Jesus Cristo está dizendo uma coisa muito importante, que qual o tipo de trabalho que você está fazendo? É um trabalho material ou um trabalho espiritual? E continuando, Jesus disse, a seguir passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. E disse o seguinte, falava algum a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus, vede estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Em Mateus capítulo 22, no versículo 44, diz o seguinte, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Em Mateus 24, versículo 1, 2, diz o seguinte, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram deles os seus discípulos, para lhe mostrar a construção do templo, ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ou seja, se realmente o templo, em manifestação geométrica física, a qual foi construído na primeira e na segunda aliança, fosse de fato a vontade de Deus, seria derribado. Por isso, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 7 e 10, o seguinte, para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa venham a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçaram na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Observe que Pedro está mostrando que para o povo da velha aliança, os outros povos não eram merecedores de Deus. Mas por meio de Jesus Cristo, todos agora são tabernáculo e templo e morada do Espírito Santo de Deus. Todos agora têm o direito à mesma eleição.
Desde que creia que Jesus é o Cristo, estão eleitos nele. A eleição não é individual, mas a eleição está em Jesus Cristo, quando todo aquele que nele crer será salvo. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11 ao 17, diz o seguinte: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará obra de cada um. Pois o dia demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo, a qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas se mesmo será salvo, todavia como através do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado.